Imagina que você tem aquela vida maravilhosa na palma da sua mão. E de repente, uma mãe aparece, deixa a criança com você e fala com o filho assim: Tu me reconnais pas, c'est ça? Ah mais oui, 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 Christine de Berlin. De Londres. De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir avec ton bébé. C'est ta fille. Hoje nós vamos abordar a história do Samuel, da Glória e da Christine. Vamos entender por que a filha, num dado momento, não queria falar com um dos pais. Isso seria alienação parental ou seria simplesmente uma resistência da criança frente a uma situação? No filme Uma Família 2, a mãe deixa a criança e diz que é a filha dele. Ele passa a cuidar dessa criança e durante 8 anos ele cuida da criança. A mãe voltando, ela acha que pode ter a guarda da criança. Será que pode? E como que fica? A criança, ela está sofrendo uma alienação parental por não querer conversar ou simplesmente é uma rejeição pelo tempo de abandono? O artigo 227 da Constituição Federal garante à criança que é dever do Estado, dos pais e de toda a sociedade cuidar da criança com primazia, ou seja, com a proteção integral. No caso do Samuel, ele teve uma ideia genial. Ele acabou tratando a mãe como uma agente secreta. Durante todos os anos, ele mandava e-mails para a filha dizendo que era a mãe que tinha encaminhado. Ou seja, nesse momento, ele foi um pai, além de presente, consciente, porque ele nunca falou mal da mãe. Quando a criança, ela não quer conversar com a mãe ou não quer conversar com o pai por um momento ou por um tempo, muitas vezes é atribuída a ela a alienação parental ou a síndrome da alienação parental. Mas isso nem sempre é real. Por quê? Porque muitas vezes ou o pai ou a mãe que pleiteia alienação parental contra o outro genitor, muitas vezes ele também não entende que pela distância, pelo tempo de abandono ou pelo tempo que ele não pôde estar com a criança, ela desenvolveu ali uma certa distância dessa afetividade. O pai que está distante, depois daquele período que passou, aquela mãe que passou longe do filho, quando ela retorna, ela acha que ela vai ter o mesmo tipo de reciprocidade, de sentimento, de saudade. E muitas vezes aquele filho ou aquela filha não está preparado para isso. Por quê? Pelo distanciamento, né? A criança, ela tem ali que se desenvolver dia a dia e muitas vezes o que pode parecer uma alienação parental simplesmente é uma resistência da criança por aquele período de distanciamento que ele teve relacionado àquele pai ou àquela mãe que esteve distante. A pergunta é: o que é melhor para a criança? É a única pergunta que devemos fazer e a única que deve ser respondida aqui hoje diante de todos. Cabe aos juízes e juízas que trabalham na vara de família ter uma certa sensibilidade de que não seria somente a letra fria da lei ou simplesmente ignorar, né, o indício de provável alienação parental. O artigo 101, ele esboça e também direciona muito mais prático, né, com relação ali à proteção integral da criança para que possa gerir a situação frente aos pais, também indicar, né, um tratamento psicológico tanto para a criança quanto também para os seus pais. Poderia também, dependendo da idade, a criança ser ouvida em juízo, né? Há ali uma equipe multidisciplinar que ela pode estar também amparando esta criança para entender o que está acontecendo naquele momento, porque a criança não quer conversar com o pai ou não quer conversar com a mãe. Então, para os casos em que não há um indício de alienação parental vindo de um laudo médico e há simplesmente o distanciamento da criança, por isso, né, esta criança ela acaba ali afastando o pai, afastando a mãe que não convive com ele, há a necessidade de haver ali um retorno progressivo desse pai na vida dessa criança. O juiz ele acaba estipulando visitas assistidas, né? Um período que o pai ou a mãe possa conviver com a criança, não tendo a pernoite no início, né? Para que aos poucos ela vai sendo inserida novamente na vida daquela criança. Quando o afeto ele é rompido, ou pelo tempo, ou pela frustração, há também aquele momento em que a justiça ele trabalha para que a pessoa possa desenvolver um retorno de forma saudável, né? Então, assim, não é algo brusco, não é algo que chega e obriga a criança a ver o pai, obriga a mãe a ter que pegar o filho que não vê há anos, né? Então, tem que ser algo que ele vai ser reconstruído com o tempo. Então, se por um lado você foi acusado, né, de alienação parental, você pode demonstrar ao juízo, né, juntamente
diretamente com o seu defensor público, com o seu advogado de confiança, de que isto que vem acontecendo não é da sua parte, é simplesmente uma resistência da criança, de que conforme a frustração dos anos que ela passou longe daquele outro pai ou daquela mãe que esteve distante, a criança ela se retraiu. O próprio juízo, né, do próprio judiciário, compreender e instalar as ferramentas necessárias para que possa se atribuir novamente aquele contato. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, também pode compartilhar nas redes sociais se você conhece alguém que passa por uma situação parecida, porque aqui no Cinema Jurídico a gente trabalha para você, para esclarecer a você o que vem das telas do cinema para o nosso direito brasileiro.